Olá, muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Lição EBD de número 4. O cuidado e apoio aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O cuidado e apoio. A quem? Aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então, o obreiro também precisa de cuidado. O obreiro, a obreira, precisa de cuidados também. Ele cuida da obra e ele precisa de cuidados também. Não é fácil não ser obreiro, não. Tem muita gente com nome de obreiro, com cargo de obreiro, mas não exerce totalmente como tem que ser, não. Textual está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui é Paulo que escreveu. Então a igreja já tem uma responsabilidade, cuidar de quem cuida da obra. Em que parte? Financeira. E é por isso que eles pagam o missionário, pagam o pastor, para ele cuidar da obra. E isso é justo. A gente vê um bocado de gente falando por aí, coisa que não deveria nem falar. Então aqui, aqueles que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Então, cada membro do corpo é responsável por quê? Pelo cuidado e sustento aos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Então, a responsabilidade dos membros, cuidar do seu obreiro. E a pergunta é, você cuida do seu obreiro? Você que é membro, você que é membra, cuida do seu obreiro? Porque o seu obreiro cuida de você. Então, você deve também retribuir para ele o mesmo cuidado e o mesmo sustento. Os 3 objetivos da referida lição: ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros. Bom, se Deus tem cuidado com aquele que ele chamou, muito mais, aqueles que o obreiro cuida também tem que ter cuidado com ele. Essa é a parte 1. Ore para que Deus levante homens e mulheres que honrem seus líderes. Olha, isso aqui tem que fazer uma reflexão severa. Quantos que não honram os seus líderes? Se for colocar na balança, tá? Quantos que não honram os seus líderes? Desrespeitam, não prestam a ele obediência, fala mal dele, critica ele, persegue ele, maltrata ele e não presta nem um pouco de reverência ao líder. Olha aí, não honra seu líder. E a pergunta é, você honra seu líder? Eu tenho um líder, será que eu honro ele? Eu devo honrar, é o meu papel, é o meu dever. Tá? O tópico 1 da lição, o cuidado de Deus com os obreiros. Deus sempre teve cuidado com aqueles que lideram. Isso já vem lá de trás, do início. O cuidado de Deus com aqueles que lideram a obra não é de agora, não. Isso não é novo, não. Paulo não escreveu nenhum assunto novo aqui, não. Esse cuidado já vem lá de trás. Paulo simplesmente está dando continuidade ao que os outros lá atrás já faziam. E Deus também sempre fez com os líderes do Velho Testamento, com o Novo Testamento também. Deus sempre cuidou. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que eles cuidassem do tabernáculo e fossem fiéis, fossem seus mediadores junto ao povo. Então Deus vocacionou alguns. Existem muitos líderes, mas existe um líder superior que manda em todos. Você que é um líder
mandado por alguém maior, amanhã você pode ser um líder maior. Mas existe um critério para isso. Então aqui, Deus vocacionou e chamou alguns. Se você for lá para a Bíblia Sagrada, você vai ver lá, e a uns Deus pôs na igreja para pastores, doutores, apóstolos, evangelistas, e assim vai. Olha lá a sequência para você ver. Né? Deus colocou esses homens para ser o quê? Mediador. É aquele cara que vai estar ali fazendo a função de interceder ao povo para Deus. O mediador, ele intercede do povo para Deus. E o profeta recebe de Deus e transmite para o povo. Tá? Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e de sua família. Então Deus não cuida só do sacerdote, Deus cuida também da família. Deus provê bênção para o sacerdote e para a sua família. Tópico 1.1, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus sempre teve o seu cuidado com o sacerdote. Deus sempre teve. Se é uma coisa que Deus nunca deixou de ter, era compromisso e cuidado com o seu sacerdote. Deus sempre teve compromisso e cuidado com o seu sacerdote. Deus separou homens para o sacerdócio. Não somente separou, como também garantiu, sustenta, né? Garantiu sustento. Ó, 3 coisas que ele fez aqui, no tópico 1.1. Ele separou, primeira coisa, separou. Segunda coisa, garantiu sustento. Terceira coisa, escolheu companheiros, porque o obreiro não pode ficar sozinho. O obreiro tem que ter companheiros para ajudar ele na obra do ministério. Pensou o pastor sozinho, não ter nenhum auxiliar, um pastor auxiliar? Não ter os pastores auxiliares, não ter os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, o cooperador, o porteiro, ele sozinho vai fazer tudo? Então, aqui, 3 coisas importantes, tá? Que Deus fez. Escolheu, né? Separou, garantiu, dá sustento, escolheu companheiros para ajudar no trabalho. Qual é a função dos auxiliares? Ajudar no trabalho. Essa é a função. Também Deus cuida do sustento deles também. Deus cuida do sustento do líder e do auxiliar do líder. Olha que interessante. No tópico 1.2, tá? E aqui no tópico 1.1 ainda, fala que Deus, ele zela, tá? Pelo obreiro, porque o obreiro zela pela sua obra. E diz mais aqui que o obreiro deve se empenhar no serviço, a cada dia, ele deve se empenhar no serviço. O tópico 1.2 já vai falar das ofertas, as ofertas e o sacerdote. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Então, a oferta dos manjares foi entregue na mão de quem? Dos levitas, que eram o auxiliar do sacerdote. No caso aqui, os diáconos, cooperadores e cooperadoras é que cuidam dessa parte. Então, entregou na mão deles, tá? Mas para quê? Ele segue dizendo que quando o ofertante trazia a sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com a parte dela, tá? Queimando o incenso sobre o altar com um cheiro suave ao Senhor. Então o sacerdote ficava com a parte daquela oferta que trazia. Hoje, essa oferta ainda continua sendo assim, tá? Mas vamos explicar melhor. Essa oferta é entregue da casa do tesouro, tá?
E o que cuida dessa parte do tesouro, então vai ver ali o valor adequado que ele vai pagar o sacerdote. E hoje paga o pastor. O pastor recebe, tá? Ele recebe, é contado direitinho, é carteira assinada, tem tudo direitinho, não é bagunçado, como o pessoal pensa não. Tá? Essa parte 1 e 2 aqui é muito importante para a gente poder atentar. Tá? Para a comida da oferta, era imprescindível ter uma vida santa. Então, para participar daquela oferta, né, que era a oferta de alimento que trazia, o sacerdote tinha que ter uma vida santa. Tá? A oferta aqui era em alimento. Tá? Era em alimento, as ofertas aqui eram em alimento. Então, ele tinha que ter uma vida santa. Isso aí era um requisito. Quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente. Os filhos tinham que passar também pelo processo de purificação, tá? E tratar o alimento com reverência. Ele havia vindo santificado ao ser representado por Deus. Então, até os filhos, quando fossem participar desse alimento junto com o sacerdote, tinham que ter reverência. Tinha que se purificar e ter reverência. O negócio é tão mais sério que pensa. Tópico 1.3. A responsabilidade dos obreiros com as ofertas. As ofertas para o sacerdote deveriam seguir o que foi estabelecido por Deus e o que sobejar. Por isso competia ao sacerdote cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú. Então as ofertas não podiam ser profanadas. O sacerdote tinha que cuidar para que isso não acontecesse. As ofertas não podiam ser o quê? Profanada, tem que ser bem cuidado. A palavra profanada tem um significado muito profundo. Se você buscar a palavra profanação, você vai ver o que significa a palavra profanação. Mas na descrição eu vou deixar a palavra profanação não. Tá? É apenas um resumo. A maneira como esses dois sacerdotes tratavam as coisas de Deus demonstra de rebelião. Ou seja, aqueles dois levitas não trataram direito da oferta de manjares. Aquilo é chamado de rebelião. Tem que tomar cuidado com a rebelião. Deus não se agrada de rebelde. As coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade, com santidade e com pureza. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Não, tem que se tomar muito cuidado. Tá? Comparado à feitiçaria, a vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade. Por isso não deve ser negligenciado. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância. Até hoje as pessoas tratam as coisas de Deus como algo sem importância. Tratam as coisas de Deus em segundo lugar e como algo sem importância. Até hoje as pessoas continuam fazendo isso aqui. Tratam as coisas de Deus em segundo lugar e sem importância. Só querem ter o nome de obreiro, mas não tratam as coisas de Deus com seriedade e não tratam com importância. Nós temos que dar importância à obra de Deus e tratar a obra de Deus com a importância que ela tem. Não podemos ser obreiro relapso, esmazelado, relaxado, não. Tem que tratar a obra de Deus com seriedade. E quando fala obreiro, fala dos auxiliares também. De todos que exercem liderança, tratar as coisas de Deus com seriedade. Não tratar as coisas de Deus como se fosse de qualquer maneira, não. Com profano não, de qualquer maneira, não. Parte 2 da lição é o segundo objetivo. Saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros. Então, quem cuida do obreiro, Deus cuida dele também. Você sabia disso? E quando você está cuidando de um obreiro, Deus está cuidando de você também. Quando você maltrata um obreiro, Deus não cuida de você. Dando honra aos obreiros. É válido o obreiro receber o auxílio da igreja, a qual serve. Isso é na Assembleia de Deus. Eu não vou falar das outras, eu vou falar na Assembleia de Deus. Isso aqui acontece sim. O obreiro recebe o auxílio da igreja onde ele serve. Eu estou servindo aqui.
Amanhã posso servir em outro lugar. Então, a igreja paga o meu deslocamento. Vai me poder deslocar para poder estar aqui cuidando da obra aqui. Isso é uma importância muito grande, tá? Isso é uma importância muito grande. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então a igreja também tem que gerar um recurso para cuidar também desses obreiros, que através das ofertas dízimo, que vai para a casa do tesouro e lá, é lógico, é contado junto com a comissão de conta e paga os obreiros. Paga a manutenção, paga o pedreiro, o eletricista, o bombeiro. O negócio é mais sério do que vocês pensam, gente. O 2.1. O obreiro é digno do seu salário. E nessa parte aqui, a gente vê um bocado de gente aí falando mal do que acontece dentro da igreja. Gente, aquilo que acontece dentro da igreja é assunto interno. E assunto interno, quando alguém fala aí para fora, é porque alguém não tem zelo pela obra e sai falando de qualquer maneira. Todo assunto voltado para dentro da igreja é assunto de dentro da igreja, não é assunto para fora. Os assuntos internos devem ser tratados internamente, com cuidado, com respeito, com dedicação, e não pode ser falado para ninguém o que acontece. Quando alguém fala para o pecador lá fora, tudo que acontece de valor monetário na igreja, essas pessoas não são dignas para exercer nenhuma função na igreja no futuro, porque tem a boca solta, e isso aqui é um perigo terrível, tá? Essa parte é muito importante também. Então o obreiro, ele é digno do salário dele. Deus se agrada de abençoar seus filhos e por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Deus, ele tem o maior prazer em abençoar os seus obreiros, tá? Que se empenham no ensino. O obreiro tem que ser dedicado ao ensino, tem que ser voltado para o ensino. Deus abençoa ele quando ele tinha um tempo para estudar a palavra, para ensinar para o povo. O povo precisa ser ensinado. O profeta Oséias disse que o povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Quantas pessoas não dedicam tempo para fazer isso aqui? Estudar a palavra. E o obreiro, o líder, o pastor, deve estudar a palavra. Ele estuda a palavra para depois aplicar o ensino ao seu povo. Isso antigamente já era feito lá atrás, continua ainda exercendo a mesma função. 2.2. Honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Então, tem que se honrar o obreiro, que ele se dedica, gente. Ele gasta tempo, ele gasta energia, ele ora de madrugada, ele prepara uns bolsos, ele prepara um texto para pregar. Se você não honrar o seu obreiro, fica difícil, né? No Antigo Testamento, o povo abençoava o sacerdote com suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Infelizmente, muitos se opõem a essa ordenança aqui, não aceitam, falam que o obreiro tem que trabalhar, né? Gente, vamos ler a Bíblia, vamos ter um pouco de cuidado com aquilo que as pessoas falam. Não pode ser de qualquer maneira, as coisas têm que ter ordem e decência. O seu obreiro está ali, mas ele desloca, ele sai de casa cedo, ele chega em casa tarde, ele não dorme, ele dedica o tempo estudando. Aí ele vai deslocar de graça a pé. Tem que honrar o seu obreiro, tem que tomar cuidado. Então, infelizmente, muitas pessoas, se opõem, ou seja, a palavra se opor, são contra pagar um pastor. Eles são contra pagar um pastor. Tem muita gente que é contra pagar um pastor. Acho que não deve receber da igreja. Gente, vamos ter noção, digno obreiro do seu salário, tá? Talvez isso aconteça por falta de conhecimento da Escritura ou pelo declínio ético que tem invalidado muitos ministérios. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento dos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como 1 Timóteo 5, 17, 18, aqui, ó. Então, primeira carta, tá, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, vai tratar desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 4, 11, vai tratar desse assunto. 2 Coríntios 11, verso 8, Gálatas 6, 6,
1 Pedro 5:2, tá? Essas passagens, elas vão falar da importância que tem o sustento pastoral. Então, quando você falar qualquer assunto, você tem que buscar respaldo bíblico. E aqui tem o respaldo bíblico que vai falar do sustento do pastor pela igreja, tá? Fato que está ligado à saúde espiritual da igreja e de seus líderes. O tópico 2.3. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Muito importante. Então, fique você sabendo que cuidar do obreiro é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros. Honrar e respeitar. São duas palavras importantes. Você deve honrar o seu obreiro, o seu pastor, e deve respeitar o seu pastor. Tá? O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à ordenação dada às ovelhas, ao rebanho do Senhor. Como ordenou o apóstolo Paulo a Timóteo, os presbíteros que governem bem sua casa, que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Presbítero, eu sou presbítero, não sou pastor. Eu estou aqui fazendo a função do pastor local, mas eu sou um presbítero, tá? Tem acima de mim um outro cargo eclesiástico que é o evangelista, depois vem o pastor. Então, eu sou um presbítero, mas represento um bispo, um pastor, tá? Representando ele. Então, eu tenho que governar bem a minha casa, tá? Tem que ter uma estima de digno, de honra, tá? Mas infelizmente muitas pessoas não honram o presbítero, até dentro dos lares. Me desculpa a franqueza. Tem presbítero que ele não tem honra na casa dele, não tem honra na igreja dele. Tem que honrar o seu presbítero, tem que honrar o seu líder. Ele é um presbítero, tem que honrar ele, e muitas pessoas não fazem isso, tá? A palavra está nos chamando a atenção para fazer isso aqui, ó. Parte 3 da lição, ele vai falar a respeito de, vamos ver aqui, que é o terceiro objetivo. Compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Então, o dever da igreja é cuidar do seu pastor. Afinal das contas, você é uma ovelha, não é? O seu pastor também é uma ovelha. Lembre-se que antes do seu pastor ser seu pastor, ele é ovelha, igual a você. Ele sente dores, ele chora, tá? Ele geme, ele sente necessidade igual a você. Ele não é um super-herói, não. Seu pastor não é um super-herói. Ele é uma pessoa igual a você. Lembre-se disso. Na parte 3, né, o Senhor sustenta os seus. Deus sempre teve o cuidado de sustentar os profetas. Isso aconteceu com Elias, tá? E Deus sustentou, cuidou dele lá. Em momentos muito difíceis, Deus estava lá cuidando de Elias. Em momentos muito difíceis, Deus está cuidando também de nós, tá? Elias, ele aceitou ser cuidado por Deus, né? A quem o submeteu na sua vida, recebendo o necessário para continuar a caminhada. Deus lá no deserto, num momento difícil de Elias na caminhada do deserto, Deus estava lá sustentando, providenciando para Elias o sustento para não deixar Elias morrer no deserto de fome, de inanição, nem de sede. Deus estava lá cuidando. Ei, Deus cuida de você, obreiro. Nos momentos de grande dificuldade, Ele cuida de você. No 3.1, o sustento de Deus ao seu ungido. Deus sempre sustentou, tá? Deus sempre sustentou, Deus cuida do seu ungido. Isso aqui diante do rei Acabe, Deus estava lá cuidando dele, tá? Deus estava lá cuidando. Deus cuidou de Elias de uma tal maneira que ele mandou Elias, e ele estava lá no ribeiro de Quiriate, mandou ele ir para uma cidade para ele ser sustentado por uma viúva. Olha só, uma viúva que estava
praticamente sem nada em casa, e no outro dia seguinte ela não tinha nada para comer. Deus mandou Elias ir para lá, para ser sustentado por ela. Ela disse: isso aqui foi um ato de fé, tá? Foi um ato de fé. No 3:2, Deus prepara o socorro ao seu servo. Isso aqui é fato. Deus vai sempre preparar um socorro no momento tão difícil. Deus preparou. Mas o que levou Deus a preparar? O temor de Elias a Deus fez Deus preparar o socorro no momento certo e na hora certa, tá? Deus usou muitas pessoas para abençoar aqui Elias. Elias viveu num momento de apostasia, num momento de idolatria, tá? De perseguição, mas em nenhum momento Deus deixou de estar com Elias e de tratar com Elias, de jeito nenhum. 3:3 e último, o cuidado de Deus com o seu ungido. Quando o profeta falava em nome de Deus, né? O profeta é aquele que recebe de Deus e transmite para o seu povo. O sacerdote é o contrário. O sacerdote ele transmite do povo para Deus. O sacerdote transmite do povo para Deus. E o profeta recebe de Deus para o seu povo, como se fosse o porta-voz de Deus. Ele representa o porta-voz de Deus. Tá? É uma grande responsabilidade. Então, Deus aqui, ele cuidou de Elias quando ele foi ser alimentado por uma mulher rica também. Eu falei isso aqui, né? Quando faltava pão. Elias esteve ali e Elias falou assim para aquela mulher: faz primeiro para mim. E aquela mulher fez num ato de fé. E num ato de fé ela confiou na palavra do homem de Deus. No momento de fome, ela confiou na palavra do homem de Deus e ela foi abençoada. Amém? Essa é a lição de número 4. Tá? Lição de número 4. Eu sou o presbítero Edivaldo Vieira, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra do Piraí. Na lição 4, que eu fiz aqui algumas abordagens, eu falei sobre o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, deixe o seu like e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.